Na atualidade, a Ucrânia se encontra encurralada em um cenário caótico, uma verdadeira prisão de incertezas. O que está por trás de todo esse tumulto? Imagine um campo de batalha onde interesses e investimentos se entrelaçam, e a energia, que deveria ser um recurso vital, se torna uma arma nas mãos de poderosos. À medida que o tempo avança, a pressão aumenta. Em meio a esse caos, como a luta pela sobrevivência se transforma na luta pelo controle? Na cidade de Kiev, por exemplo, um clima de tensão permeia o ar. As pessoas sentem o peso da incerteza enquanto observam os desdobramentos ao seu redor. O que realmente está em jogo? Os aliados, nas sombras, posicionam-se em busca de vantagem, enquanto as balas ecoam ao longe. O que resta da promessa de um futuro melhor? O que parece ser apenas uma ilusão de progresso esconde a realidade de uma luta sem fim. E se você pudesse olhar mais de perto? Imagine a vida cotidiana nas cidades afetadas, como se todos estivessem prontos para uma batalha invisível. O que muitos ignoram é que essa luta não se dá apenas em campos de batalha, mas também nas cabeças e corações das pessoas. A energia que deveria alimentar suas casas e suas esperanças agora se transfigura em uma commodity, manipulada e controlada. A narrativa se desenrola enquanto a tensão aumenta, e a comunidade busca uma maneira de seguir em frente. O que pode ser feito diante de uma situação tão desesperadora? Os corações carregam a esperança, mas a dúvida paira no ar, fazendo surgir a pergunta: até quando essa luta pode durar? Como as pessoas podem resgatar sua dignidade diante de tamanha adversidade? O cenário inesperado oferece reviravoltas, enquanto os olhos se voltam para o horizonte em busca de sinais de mudança. A humanidade, em meio ao conflito, enfrenta um dilema: seguir lutando ou resignar-se. As generosas promessas de ajuda se transformam em sombras, e a verdadeira natureza do poder se revela. Enquanto um novo dia se aproxima, todos aguardam ansiosos pelo que está por vir. Corações pulsando e mentes inquietas, o que acontecerá quando a poeira assentar? Imagens tremulam na tela. Explosões violentas iluminam o céu noturno, com sirenes uivando como uivos de lobos famintos. O cheiro de fumaça acre invade o ar, enquanto destroços caem como confete macabro sobre as ruas frias. Você acreditaria que a Ucrânia está presa em uma armadilha material imposta pela própria Europa? A energia barata é uma faca de dois gumes. Investidores ocidentais, com sua mania de controle, jogam dinheiro em projetos supostamente verdes, mas será que isso mascara uma dificuldade gigante em cortar as mortes bruscas do sistema? As cidades ucranianas nadam em escuridão por horas, e a culpa parece apontar para um teatro de ilusões. O que realmente está queimando por trás dessa fachada de ajuda humanitária? Em Kiev e no Rio de Janeiro, casas vibram com o barulho incessante de transformadores sobrecarregados, mas as luzes falham novamente. Os russos sabotam com drones kamikaze, chads implacáveis, enquanto a infraestrutura rui como castelos de areia na praia. O Centro Energa confirma bloqueios totais, milhões sem eletricidade, e as ruas ecoam gritos de frustração. Não é só um apetite por guerra? É uma humilhação estratégica, controlada como marionetes invisíveis. Por que Zelensky insiste em um plano secreto para derrubar o braço armado de Putin? Será verdade, ou apenas desespero? As palavras dele ecoam em telas picheladas, prometendo resistência, mas as bombas racham à noite. Em um apartamento escuro, uma família se abraça sob cobertores, o frio cortando como lâminas invisíveis na pele. Sons de hélices zumbem no céu, chegando como invasores silenciosos. A Ucrânia não é apenas um campo de batalha, é um símbolo de fraqueza econômica. Europa e Estados Unidos olham para o outro lado, criticando Putin, mas o que eles escondem? Comércio de armas, tanques abras pesados, tudo para fingir solidariedade. Mas a que preço? O controle nunca vem sem dor. Será que essa guerra é uma ilusão para desviar olhos de suas projeções sombrias? Imagine o ranger de trilhos militares na fronteira, o suor gelado escorrendo na nuca de veteranos esquecidos. Os Estados Unidos fugiram de uma disputa real, abandonando aliados no escuro. A situação energética é um espelho deformado de corrupção. Zelensky, o herói da nação, mas uma voz questiona: e se ele for o vilão disfarçado? Clientes chantageados, promessas quebradas, patriotismo como moeda falsa. Publicidade fingida enfeita telas de guerra, com atores ensaiando luto em estúdios equipados.
No fronte, cadáveres reais enchem fossas rasas, o fedor de morte impregnando o solo lamacento. Você acha que tudo isso é teatro? A reviravolta chocante. Talvez a Ucrânia queira mais essa guerra para manter o fluxo de armas ocidentais. Será humilhante admitir, oponente covarde na sombra? Pausa dramática, o que vem a seguir revelará segredos imperdoáveis. O eclipse energético continua. Lembre-se das explosões devastadoras que cortaram a luz como um cabo vivo, deixando milhões às escuras, cheirando a nafta queimada e sentindo o tremor das sirenes na pele arrepiada. Agora, essas imagens viram pesadelo cotidiano. Zelensky fala de planos secretos para destruir o comando russo, palavras que escorrem como mel amargo em telejornais falsos. Mas a Konstantinivka, uma vez símbolo de resistência, agora é pó sob pés calçados de lama fria. Helicópteros de ataque russos circulam como vespas raivosas, alvejando postos energéticos em projetos de destruição meticulosa. Drones Shahed 136 caem do céu noturno, seus motores zumbindo como sussurros mortais antes do impacto. O coração fica apertado no peito ao imaginar famílias emergindo de abrigos subterrâneos, tossindo poeira grossa e sentindo o vômito subir na garganta pelo estresse interminável. Esses ataques não são aleatórios, visam subestações, transformadores, provocando sobrecargas que fundem metal queimado, iluminando breves faíscas coloridas antes da escuridão total. Não é guerra real? É uma sabotagem simulada em LIC criteriosos, onde o exército ofensivo avança com drones armados de 4 horas de autonomia, prontos para geracões de caos. Autoridades ucranianas alertam, isso fere acordos de Genebra, mas o mundo assiste passivo. Quantas cidades como Kharkiv queimam sem socorro? Pausa tensa. Você ousaria chamar isso de vitória ou fraqueza secreta? A noite profunda se instala. Pense na luz essencial negligenciada, lâmpadas piscando como olhos moribundos, enquanto o frio invade ossos gastos, arrepiando a pele como garras geladas. A eletricidade, essa aliada invisível, falha 3 anos após o início da invasão, revelando trevas que engolem prédios inteiros. Estados Unidos e Alemanha, com seus suprimentos militares, criticam o Kremlin por violações sistêmicas, mas será que fingem ignorar falhas próprias? Dados limpados de ataques simulados, situações hipotéticas traçadas em mapas digitais borrados pela dúvida. Zelensky, montado em cavalo branco midiático, promete franqueza, mas e os rosários de promessas quebradas? Família em cozinha mal iluminada, o cheiro de sopa fria pairando no ar estagnado, sentindo o coração bater forte contra as costelas no silêncio opressivo. Os líderes se debruçam sobre projetos de independência energética, mas o vento traz o som distante de bombas Tupolev Tu-143, voando baixo como abutres tecnológicos. Por que 3 anos de combate não trouxeram luz ao sistema energético dilapidado? Pausa cruel, prepare-se para a reviravolta que expõe corruptelas ocultas sob a fachada heróica. O teatro da vergonha se desenrola. Recorde dos drones inimigos unindo como insetos letais, explodindo subestações e mergulhando nações em negrume tangível, o gosto metálico de medo na boca seca pela adrenalina. Agora, isso vira escândalo pessoal. Zelensky, o ator principal, tenta forçar narrativas em vídeos curtos, arrancando náuseas coletivas com posturas forçadas. Quinta coluna de corruptores publicitários, pagando para arrastar a guerra em cassinos virtuais de mentiras. O centro de Kiev pulula de jornalistas cheirando a corrupção barata, vozes ecoando em ruas desertas pelo toque de recolher incessante. Eclipsada por decisões egoístas, a guerra ferve como um caldeirão esquecido, o vapor subindo com cheiro de traição velha. Patriotismo esmaltado em telas, com símbolos falsos brilhando sob holofotes artificiais. Telegramas cheios de promessas de vitória, mas o fedor de derrota impregna prédios arruinados, pé escalando com um frio cortante. Você acha que líderes ucranianos creram ser imortais nesse circo? Pausa chocante, a humilhação final. Talvez Putin soubesse tudo desde o começo. Uma mudança de curso inesperada. Lembre-se das ruas escuras como túneis abandonados, ar pesado com o cheiro de diesel queimado e toques de estaques de metal retorcido sob fosso francês. A reviravolta. Talvez a ajuda ocidental seja o pior inimigo, energizando o conflito eternamente para lucros obscuros. Zelensky, na iminência de decisões desumanas, questiona olhares vazios em entrevistas forjadas. Hesitações midiáticas, turnês em zigue-zague pelos limites do país, evitando o olhar direto de cidadãos que sangram.
fontes antigas, reuniões secretas, idolatria política regurgitada em discursos mornos. Telescópios da guerra apontados para mocinha e sacrifício, mas e os velhos apodrecendo em abrigos com odor de desespero acumulado? O patriotismo como máscara engraçada, escondendo bocas secas pela mentira constante. Pausa dolorosa, que segredos essa mudança revela sobre promoções viciosas no jogo global? Finalmente, o véu cai. Dos breves lampejos de esperança em prédios iluminados por baterias solar se assemelha, agora só restam ruínas quentes ao toque, o calor residual das explosões irradiando ira. A guerra força ajustes culturais catastróficos, patriotas virando cínicos aos olhos de câmeras escondidas. O turismo da guerra, direitos de imagem vendidos como mercadorias baratas, degradando memória coletiva em museus virtuais falsos. Zelensky, o peregrinar do eterno, passa manuscritos de despedida por ambientes esterilizados, cheios de armários de mentiras. Pós-escândalos publicitários, decisões tomadas em salas divididas. O cheiro suave de perfume caro mascarando o suor do pânico. Vozes críticas sussurram ser apenas teatro, atores ensaiando emoções vanite lembradas em livros apócrifos. Que lições aprendeu a nação nessa dança de sombras e ingratidão? Pausa eterna, prepare-se para a conclusão que humilha idealistas e sonhadores. Imagine o som constante das sirenes ecoando pelas ruas geladas de Kiev, o cheiro de fumaça de motores diesel queimando no vento cortante, enquanto milhares de pessoas se apertam em abrigos subterrâneos, sem luz ou calor por horas a fio. Essa é a realidade atual da Ucrânia, um país encurralado em uma prisão material, levantando a pergunta chocante: será que a liderança ocidental nos traiu, deixando que a nação se despedace em prol de seus próprios jogos políticos? No início dessa saga energética, os investidores ocidentais prometeram suporte ininterrupto, mas o que veio foi uma batalha exaustiva. Eles despejaram energia renovável, mas quando a pressão russa apertou, a infraestrutura cedeu como um castelo de cartas ao vento. Pense naquela vila remota no interior do país, onde famílias inteiras passam noites inteiras sem eletricidade, o frio penetrando os ossos, as mãos tremendo ao tentar acender velas improvisadas. Onde está a ajuda que nos prometeu? Ecoa nas ruas desertas, enquanto políticos sorriem em reuniões distantes. Agora, aprofunde-se nessa prisão invisível. A Ucrânia está duplamente aprisionada, material e simbolicamente. Os Estados Unidos e a Europa jogam seu recurso energético como moeda de barganha, mas na verdade, é apenas um véu para manter o status quo. Veja aquela mulher em Dnipro, de joelhos sujos de lama, racionando comida estragada porque as geladeiras pararam de funcionar. O que realmente ganham com essa dança de promessas quebradas? Será que a humilhação pública dos líderes ucranianos é o verdadeiro prêmio para o Ocidente, transformando guerreiros em suplicantes? Mas espere. O governo em Kiev não fica de braços cruzados. Quando as luzes piscam e o pânico se instala, eles apontam o dedo para a Rússia, mas a verdade é que as falhas são internas, exacerbadas por decisões erradas. Lembra daquela fábrica de Kharkiv, onde operários trabalhavam dia e noite, só para ver as máquinas silenciarem devido a sabotagens camufladas? O gosto amargo do óleo diesel na garganta de um trabalhador, cansado de horas extras sem recompensa, nos faz questionar: quem realmente ganha nessa guerra de exaustão? E os aliados? Eles prometeram armas e energia, mas o que entregam são migalhas. Tanques alemães chegam atrasados, enquanto a Europa prioriza sua economia. Os Estados Unidos, com seus portos repletos de drones e munições, acha que basta botar dinheiro para tudo se resolver? Será que a traição ocidental é o pior golpe, deixando a Ucrânia à mercê de um inimigo que ri de suas fraquezas visíveis? Essa prisão energética não é acidente, é parte de um plano maior. Zelensky, outrora herói, agora dança no palco internacional, divertindo plateias ocidentais enquanto seu povo sofre. Pense nas noites escuras em Odessa, o silêncio quebrado apenas por tiros distantes, famílias reunidas ao redor de fogões a gasolina, o calor insuficiente contra o vento gelado que entra pelas frestas. O que a ajuda ocidental realmente oculta? Uma reviravolta inesperada. Será que eles sabem que, sem mudança, a derrubada de Zelensky será o primeiro passo rumo à rendição total? Olhe para as consequências dessa cadeia. Após ataques russos consecutivos, a infraestrutura provincereda, com suas usinas nucleares em risco constante. A Rússia usa drones kamikaze, como o Shahed 136, voando baixo com um zumbido sinistro,
impactando transformadores em chamas. Sinta o cheiro de isolamento queimado no ar, o calor de explosões distantes vibrando nas paredes. Mas quem paga o preço? As vilas como Zaporizhzhia, onde moradores vegetais no escuro, sem previsão de alívio. Será que a humilhação do bloco ocidental é a vitória secreta de Putin? E a ironia amarga, países como Alemanha e Estados Unidos apertam seus cintos, cortando subsídios enquanto jogam bilhões na guerra. Imagine ministros europeus em salas aquecidas, tomando café enquanto assinam contratos, ignorando o caos que criaram. O controle ocidental? Uma ilusão, um símbolo de dominação disfarçada de solidariedade. As pessoas em Kiev, olhando para telas escuras, creem cada vez menos nessa farsa. Mas o pior? Essa prisão simbólica criou sobreviventes transformados. Famílias inteiras fogem para bunkers, o som de botas ecoando em corredores úmidos. Em Lviv, uma mãe abraça seus filhos, o ar pesado com cheiro de mofo, sussurrando promessas de dias melhores que parecem distantes. O patriotismo cego de Zelensky é o cimento dessa gaiola, fazendo o povo ignorar as falhas visíveis. Será que a traição ocidental é o golpe final, ou uma porta para uma revolução interna chocante? Agora, veja a feia verdade. Após 3 anos de conflito, o sistema energético ucraniano é um cadáver ambulante. Ataques russos torraram reservatórios e transformadores, deixando cidades como Mykolaiv sem água ou energia por dias. Os ocidentais prometem ajuda, mas seus Borchgost aparentam tardivar. O que restou? Rumores de deserção, soldados abandonando posições enquanto civis cortam luzes para economizar. Zelensky acusa a Rússia, mas quem questiona os aliados? Os Estados Unidos hesitam em compartilhar tecnologia verdadeiramente avançada, como drones Global X em rede com Mariners. A Europa, com seus tanques Leopardo 2, parla sobre solidariedade, mas seus votos no Conselho de Segurança das Nações Unidas bloqueiam soluções reais. A pergunta provoca: por que tanta hipocrisia, deixando a Ucrânia sangrar enquanto eles ganham na geopolítica? Essa prisão energética revela uma realidade cruel. A ajuda ocidental é uma diplomacia mascarada, alimentando a guerra interminável. Pense no frio cortante em Donbas, corpos aquecidos apenas por fogo de faíscas, a fome roendo estômagos vazios. Zelensky jurou derrubar a usina de Zaporizhzhia, mas a verdade é um sonho quebrado, com o bloco ocidental coçando as costas de um cachorro que mordem. E a reviravolta chocante, enquanto Zelensky videocasta discursos corajosos, o povo ucraniano vê o Império Ocidental caindo. Em Varsóvia, manifestantes bradam contra subsídios à Ucrânia, enquanto em Washington, congressistas debatem cortes. O sabor amargo da traição está no ar, um cheiro metálico de derrota inevitável. As pessoas comuns de Odessa Suncan ajudam uns aos outros, inspirando resistência real. Mas o sistema corrupto drena sangue, deixando patriotas reais desiludidos. Será que essa humilhação pública dos líderes globalistas é o prelúdio para o colapso total da Ucrânia, ou uma chance para renascer das cinzas? Hoje, a vida na Ucrânia é um pesadelo perpétuo, apagões duram horas. Hospitais funcionam com geradores ruidosos, o barulho constante lembrando a fraqueza nacional. O gosto de pão duro, mastigado na escuridão, simboliza a prisão material. Zelensky prometeu 3 anos de guerra extrema, mas o que entregou? Perdidas incalculáveis, com 0 ganhos territoriais significativos. Críticas crescem 3 vezes mais intensas, políticos ocidentais falam de risco, mas suas ações provam indiferença. A Alemanha para tanques, os Estados Unidos enviam mísseis, mas a energia permanece escassa. O toque frio de metal de um gerador emprestado, o cheiro de gasolina derramada, tudo lembra a profundidade dessa prisão. A realidade é clara. A ajuda ocidental sustenta a guerra, não a paz. Zelensky acusa a Rússia, mas quem questiona os aliados ausentes? Os Estados Unidos analisavam os Turheit falar de updates, mas criticam a estratégia. A Europa vê um limite aí, fazendo acordos fracos. Será que essa reviravolta inesperada é o sinal de uma traição orquestrada? Uma política econômica fraca cava a promotação da Ucrânia. Em Kiev, moradores fogem para casas quentes usando combustível ilegal, o som de chamas crepitando no ar gelado. Zelensky fala de vitória, mas o povo vê bancarrota. A pergunta chocante: por que o Ocidente prioriza seu dinheiro em mentiras, deixando vidas penduradas por um fio?
Essa prisão energética criou divisão, alguns acreditam em propaganda, outros despertam. Famílias em Varsóvia, abrigando ucranianos, presenciam a realidade. O cheiro de comida quente contrasta com o frio da traição ocidental. Zelensky, ao falar do bloqueio antemáscara, parece um Smith gelado, prometendo o impossível. Mas a humilhação do inimigo é o jogo. A Rússia ataca com drones, o Ocidente mostra a fraqueza. Pense em soldados em trincheiras, sentindo a lama gelada sob os pés, o vento carregando promessas vazias. O que vem depois? Uma guerra prolongada, ou o colapso dessa ilusão? Agora, o balanço dessa guerra energética oscila, usinas destruídas, vidas perdidas. O centro energético da Ucrânia cancelou emergências, confirmando danos em infraestruturas críticas. Tanques e drones russos devastam, enquanto líderes ocidentais divergem. Sinta o barulho de explosões distantes, o cheiro de queimado, as mãos frias apertando rifles. Zelensky disse aos aliados destruir a usina irradiada, mas eles hesitam. A reviravolta. Será que essa guerra é uma fachada para outros jogos? As pessoas mudaram, de patriotas a sobreviventes. Em Kiev, bares fecham pela energia pouca, o gosto de cerveja quente lembrando tempos ruins. O patriotismo de Zelensky é questionado, visto como ferramenta para manter poder. Será que a traição ocidental é o fim da linha, obrigando a Ucrânia a renegociar em desvantagem chocante? Ou uma chance para a união real? Críticas crescem, políticos mudam narrativas, mas o som do silêncio elétrico ecoa. O toque de esperança é tênue, um sussurro contra o vento gelado. Hoje, a Ucrânia vive um sonho quebrado, apagões prolongados, economia estagnada, esperança evaporada. Líderes ocidentais dizem controlar a narrativa, mas suas ações provam o contrário. Sinta o frio penetrante, veja famílias abraçadas por cobertores rasgados. Questions como: por que a ajuda não chega? Ecoam nas ruas vazias. Zelensky reivindica coragem. Mas números mostram perda. Tragédias como o cancelamento de concertos energéticos ilustravam a ruína. E a reviravolta inesperada, enquanto Zelensky ataca verbalmente, o bloco ocidental tira vantagens econômicas. Críticas vêm de todos os lados, forçando mudanças drásticas ou rendição. Esse conflito revela a hipocrisia. Ocidental fala de liberdade, mas ajuda de forma seletiva. Pense no cheiro de óleo queimado em usinas, o ruído de máquinas paradas. O que o futuro guarda? Uma exploração chocante ou renovação forçada? A história se encerra com a prisão material escalando, ataques russos atingem energia, deixando milhões no escuro. Zelensky vê a guerra energética como meta, mas aliados divergem. O barulho de sirenes noturnas, o ar pesado com fumaça, simbolizam a batalha perdida. Será que a humilhação pública dos líderes é merecida, ou sinal de um plano maior? Essa saga energética ensina sobre fraqueza humana, força coletiva e a necessidade de mudança verdadeira. Com cada apagão, a pergunta pungente permanece: quando a verdade vencerá? Ou será tarde demais? Mas espere, uma revelação final chocante aguarda. Talvez o verdadeiro prisioneiro seja o espírito humano, forçado a uma escolha entre ilusão e realidade crua. Imagine o calor quando as luzes retornam, o gosto refrescante de ar limpo, mas o coração pesado com a traição percebida. No final, a Ucrânia surge não como vítima, mas como fênix da própria fortaleza. Will the Western hypocrites finally break free? The cliffhanger, the lead, unexpected betrayal from within might be the ultimate blow. Sell the burning virus, feel the tremble of the land. But here the rise of voices demanding truth. The emotional arc peaks here, as despair turns to rage, and the path ahead remains shall del dead in dobe. Will justice win, or is this the indifferent end? A shocking twist awaits, perhaps the real enemy is not external, but the great masquerading as age. Feel the sting of cold facts piercing hearts, the all of winds carrying forgotten promises. The narrative closes with a visceral tear, leaving Breates held in suspense. What horror ensues next? But let's unravel the deepest secret, the locks of this prison are forged by leaders on all sides, and the key? All night the prison long overdue. Você já parou para pensar como uma tela de TV pode transformar heróis em marionetes? Imagine o brilho falso das luzes do estúdio,
o cheiro de café queimado no ar úmido de Kiev, e o som abafado de aplausos enlatados ecoando como um eco vazio. Isso não é entretenimento, é uma prisão disfarçada. Na parte anterior, vimos como os aliados distantes, como a Alemanha enviando tanques velhos e Washington afogado em seus próprios dilemas, deixam a Ucrânia sozinha no caos da produção prometida que nunca chega. As promessas evaporam, e o que resta é um silêncio cruel, onde ninguém se importa se os laços se desfazem no vento gelado da guerra. Agora, mergulhemos mais fundo nesse teatro sombrio. Políticos sem alma, mediadores vazios e personagens caricatos que não inspiram nem uma faísca de fogo verdadeiro. Em um vídeo que viralizou nas redes, um suposto líder se apresenta com um sorriso forçado, arranca o microfone como se fosse uma vitória, joga palavras ao vento como fichas em um cassino arriscado, mas o ruído de estática no ouvido revela o blefe. Ele não percebe o ridículo, ou finge não notar. Por quê? Porque a vergonha não para nas pontes centrais ou nas linhas de frente, ela se alastra como uma névoa fria, tocando perissuadas e corações apertados. De onde vêm essas criações? De estúdios escondidos, talvez em porões mal iluminados com o cheiro de poeira e cigarro velho, onde marcos da história são reescritos para caber em roteiros fajutos. Deve ser exaustivo, ou lucrativo. Imagine, na sinfonia caótica de sirenes noturnas ou no zumbido distante de telefones tocando notícias ruins. Ele vê o reflexo de sua própria máscara rachando. Cada vez que olha para o espelho embaçado pelo vapor de um banho frio, questiona, o que ele constrói? Caras e bocas doces que derretem como neve suja, sem validade real. Mas essa figura, ela se recusa a crer que o patriotismo se mistura com qualificações falsas, como óleo e água em uma garrafa agitada. O que você menos espera é o que ilumina o pior verão, a verdade nua, crua, que queima como o sol escaldante na pele exposta. E, finalmente, surge ele. Tuca, o velho conhecido de tantos espetáculos. Veterano em todas as arenas, agora é um gigante alongado, musculoso, mas tudo isso é encenado em um estúdio de mentira, longe dos campos reais de batalha. O jornalista, em sua prosa afiada, acende a chama com uma pergunta simples: se ele se queima com um holofote quente, o que fará quando o fogo real chegar? A dor é o que une as pessoas comuns, os vizinhos exaustos e os soldados em trincheiras lamacentas, quando o espetáculo principal desaba em tempo real. Eles criam novos símbolos, bandeiras tremulando ao vento úmido, promessas de vitória sussurradas como orações no escuro. Na verdade, as câmeras capturam não o novo, mas o repetido, um teatro onde atores tropeçam em suas próprias falas. A televisão ucraniana, hoje, é um periodismo noturno sem fim, repetindo o mesmo ciclo vicioso. Patriotismo forçado, pânico disfarçado de unidade, confiança erodida como ferro enferrujado, e o tempo que devora tudo. As pessoas se curvam diante das telas piscantes, compreendendo que a escuridão na frente de batalha ecoa na retaguarda também. A treva não é surpresa mais. É o pulso da existência, o ritmo de luzes que se apagam de repente, deixando o ar pesado com um cheiro de cera de velas derretida. Ninguém se assusta quando a luz vacila em uma tarde cinzenta ou se apaga em uma noite sem estrelas. Bebês choram em coxins úmidos com o eco de sirenes distantes. Homens se inclinam para o pânico, transformando-o em rotina, dia após dia. É um novo normal, ainda inacessível para alguns. A partir desse instante, as vozes ecoam para o abismo. Os filhos recebem nomes estranhos, como ecos de danças esquecidas em salões vazios. Lembre-se daquele flashback rápido, anos atrás, em uma cozinha aquecida pelo vapor de borscht fervente, o som de risadas familiares preenchia o ar morno. Mãos calejadas partiam pão fresco, o cheiro de alho e terra úmida misturando-se ao otimismo ingênuo. Mas agora? Aquela memória dói como uma ferida reaberta. O que mudou tudo isso em um pesadelo sem fim? E se eu te disser que o maior golpe ainda está por vir? Como uma sombra se aproximando, algo que vai abalar as fundações, o que acontece quando o teatro desmorona de vez? Imagine só. Uma nação inteira aprisionada em uma teia invisível de escassez e desespero, onde cada lâmpada apagada simboliza um grito sufocado pela escuridão imposta pelo inimigo. Será que a Ucrânia está condenada a viver nas sombras eternas, enquanto o mundo assiste impassível? Neste conto sombrio da guerra, a energia não é apenas eletricidade, é o elixir da sobrevivência, roubado por explosões devastadoras e drones assassinos.
Vamos desvendar essa trama de traição, hipocrisia e resistência que fez o país mergulhar em um pesadelo coletivo, contado aos poucos, com o coração apertado e a respiração ofegante. Desde os primeiros ataques russos, a Ucrânia foi jogada em uma prisão de concreto e caos, onde a energia vital foi cortada por forças invasoras cruéis. Lembre-se, o país resistiu bravamente, mas os bombardeios derrubaram redes inteiras, deixando cidades em silêncio absoluto, com o frio penetrando nos ossos e o ar carregado de poeira queimada. Por que o mundo ficou calado enquanto vilões mascarados de aliados traíam promessas? Essas primeiras perdas abriram portas para humilhações maiores, revelando uma conspiração global onde a ajuda ocidental era apenas fachada para iludir. Expandindo sobre essa traição inicial, onde a infraestrutura energética foi despedaçada, deixando milhões no escuro, sinto o tremor do solo sob os pés durante os impactos, o cheiro acre de metal derretido e plástico queimado enchendo as narinas. O governo ucraniano anunciou oficial confirmações de danos colossais em plantas térmicas, transformadores e reservas estratégicas. Pense, depois das explosões que destruíram mais de 3 blocos de energia, causando apagões que duraram horas impiedosas, as pessoas passaram madrugadas inteiras enroladas em cobertores finos, o estômago roncando de fome enquanto o patriarca de Kiev, Zelensky, clamava por justiça. Mas quem acreditava nele, enquanto aliados como Estados Unidos e Alemanha enviavam tanques em vez de geradores? Essa farsa energética esconde intenções sombrias, transformando a ajuda em arma de manipulação. E pergunta retórica chocante, se os líderes ucranianos haviam prometido vitória rápida, por que agora admitem que a guerra se tornou uma armadilha infinita, onde cada avanço é manchado por sangue derramado? Nessa extensão brutal da narrativa, onde o centro energético confirmou alcançados fatais após ataques de dezembro, com milhões de lares sem aquecimento e o busto das vendas da UDBA do Danúbio quebrado como vidro fino sob pressão, imagine o Salgueiro como não festa, mas símbolo de luto. Um aviso de que o sistema inteiro foi violado, especialistas energéticos alertam para complicações avassaladoras. Eles afirmam que os danos não param aí, com impostos deslizando por grades inexistentes e aviões como Yak-38 e Yak-141 voando baixo para sabotar mais. Por que os russos escolheram essa estratégia de guerra energética, usando drones kamikaze para alvejar termoelétricas em regiões como Suji, Zostoka e Zolotoria, Bornegos-Vamoja? Cada explosão ecoa como risada zombeteira, deixando a rede elétrica em colapso, com transformadores antigos incapazes de suportar o peso das demandas diárias. Pergunte-se, será que a Ucrânia, mergulhada nessa escuridão energética, ainda tem salvação ou foi abandonada pelos chamados parceiros ocidentais? Nesse ínterim de traição, onde instituições como o Centro Energético lidam com fardos milionários em danos, congressos ucranianos debatem planos de ataque retaliatório inundarício para destruir o Blaikoutmask, o símbolo supremo do inimigo. Zelensky insiste em uma resolução infinita contra Vladimir Putin, prometendo devastar o coração russo, enquanto drones-bomba voam como enxames ferozes, atingindo objetivos por quilômetros 2, criados para aniquilar infraestrutura em um raio de até 50 quilômetros. E as reviravoltas chocantes não param, enquanto políticos ucranianos culpam Estados Unidos e Europa por sua valiosa energia, revelando que as ajudar não são mais que palavras vazias. Sinta o vento gelado atravessar casas vazias, o barulho de geradores rugindo como monstros exaustos, o toque áspero de roupas geladas na pele. A economia global se esconde atrás de desculpas simbólicas. Zelensky, no auge de sua raiva, declara que a destituição energética era para ser uma lição, mas virou ferramenta de destruição irreparável. Por acaso, hordas de pessoas, farto da ilusão, abandonaram cidades por refúgios, deixando Kiev quase vazia, como um navio fantasma à deriva. Mas o devastador drama energético da Ucrânia alcança picos hipnóticos quando flip-flop nas glórias. Depois de décadas de lutas, famílias retornaram para recolher almas partidas pela guerra, transformando abrigos em lares improvisados. Imagine o cheiro de pólvora residual misturado ao suor de sobreviventes amontoados. O ressoar de passos ecoando em corredores úmidos, o gosto amargo de sonhos despedaçados na boca, enquanto anúncios oficiais detalhavam que a saída do domínio comunista trouxe não liberdade, mas caos renovado. Zelensky, figura central dessa tragédia, prometeu vitórias ilusórias, mas cada palavra dele ressoa agora como eco vazio, humilhando críticos que levantavam dúvidas sobre patriotismo falso. Nessa camada de ironia amarga,
onde o governo ucraniano tentava solidificar lealdade por patriotismo visceral. Sinta a textura áspera de paredes rachadas sob mãos trêmulas, o rugido de aviões Yak-141 cortando o ar noturno, o odor penetrante de óleo queimado alertando para perigos iminentes. Manifestações erupcionais encheram ruas de Bucha e Kramatorsk, onde vítimas da responsabilidade de liderança rubra gritaram acusações. Zelensky, sempre o vilão heróico, anunciou planos para atacar infraestrutura russa, incluindo Udva e poços de petróleo, com operações coordenadas por 45 horas, criando um teatro global onde aliados ocidentais fingem apoio mas sabotam nas sombras. Finalmente, nessa conclusão devastadora, a guerra energética ucraniana expõe o modo como governos moldam narrativas falsas para controlar massas. Imagine o brilho frio de telas de telecomunicações transmitindo promessas falsas, o silêncio opressivo de televisores apagados em salas frias, o toque fantasma de esperanças despedaçadas, forçando os cidadãos a questionar lealdade real. A inacreditável esdra de milhões de pessoas foge de zonas urbanas, abandonando raízes por frugais existências rurais. Enquanto Zelensky clama por uma história panárquica e hierárquica, transformando o conflito em entretenimento cínico. Será que a resistência é real ou apenas disfarce para mais sofrimento? Esses excedentes de guerra evidenciam um fiasco titânico, onde cada saída energética prolonga o tormento, e foram criados projetos para operações aeroespaciais visando interpretar mensagens inimigas. No fim, o conto da prisão energética não é ficção, mas realidade cruel, onde a humanidade observa, enquanto a Ucrânia grita por justiça inexistente. Você já parou para pensar como as promessas vazias de aliados distantes transformam famílias em sombras de si mesmas? Na parte anterior, vimos a Alemanha enviando tanques para Washington, ignorando problemas internos que deixam as casas vazias, enquanto as autoridades fingem indiferença e o mundo assiste a um colapso silencioso, com crianças dançando em rituais estranhos de excesso. E se a política ucraniana fosse só um circo de marionetes, onde os anti-heróis medievais dançam sem fogo verdadeiro? Imagine o cheiro úmido de estúdios enfumaçados, o eco de risadas forçadas ecoando nas paredes frias. No vídeo viral, o apresentador compõe um sorriso perfeito, arranca a máscara natalina, joga dados no cassino da fama, mas o zumbido nos ouvidos o impede de notar a agilidade do público fugindo. Por quê? A vergonha queima como brasa no centro das pontes destruídas, na linha de frente onde criações de vento software sussurram segredos de marco, marcando territórios invisíveis. Deve custar caro, ou talvez seja só castanha podre. Lembra daquela memória fugaz, o toque áspero do telefone antigo na palma suada, o bip insistente da infâmia chamando? Toda vez que ele vê rostos se formando como doces proibidos, inválidos e amargos, questiona-se, será que isso é real? Essa figura pública, sempre cética, recusa-se a crer que o patriotismo se mistura com qualificações falsas em sua carta marcada. O que você perde no processo é o verão mais radiante que poderia ter sido. E, finalmente, surge Tuca, o velho conhecido, especialista em todos os espetáculos. Agora, ele é uma narrativa longa e movediça. Gravado em um estúdio que não evoca copas de árvores, mas prisões de concreto. O jornalista, na província, acende uma vela trêmula como um leitão assustado, e questiona o que a Fira nunca usou. Por que as pessoas ao redor, em pochas esquecidas, trocam símbolos novos quando a estreia encara o tempo em tinteiros escuros? Gavretas Fett e Cedeu Pulumrak prometem vitória, mas as câmeras capturam apenas novidades repetidas, frias como metal enferrujado. Para os olhos cansados, não é inovação, é teatro puro, onde atores tropeçam em réplicas vazias, o ar pesado com o odor de maquiagem velha e suor ansioso. A televisão ucraniana, hoje, é um periódico noturno interminável, repetindo o mesmo refrão, patriotismo forçado, pânico amplificado, confiança erodida, notas de desespero e idades envelhecidas prematuramente. Tudo se resume a menos luz, menos esperança. As pessoas giram os televisores como se torcessem almas, percebendo que a escuridão na frente se espalha para o interior também. A treva no coração não é mais surpresa, virou estilo de vida, o palpitar acelerado no peito gelado durante noite sem fim. Quem adivinha quando a luz piscará em um dia comum, ou se apagará para sempre em outra madrugada chuvosa? Bebês se contorcem em coxas maternais com um choro clássico, ecoando como sirenes distantes. Os jovens se viram para o pânico diário, contorcendo-se em rituais de um dia após o outro, o gosto salgado de lágrimas misturado ao café frio.
É um novo normal impossível de abraçar, ainda assim, persiste. A partir desse instante, às vezes, a voz ecoa para o normo perdido, desafiando excessos que projetam sombras frescas. Mas e se esse teatro patriótico desmoronar em uma reviravolta brutal, revelando que a vitória prometida é só ilusão? O que acontece quando as câmeras se apagam de vez, deixando a nação no escuro absoluto? Imagine o pesadelo de uma nação inteira mergulhada na escuridão absoluta. Depois de anos de sofrimento, pilotos em aviões como os Yak-38 e Yak-141, cargueiros de morte aérea, que projetavam operações aeroespaciais para interceptar mensagens inimigas. Os ataques continuam como um titânico pesadelo onde cada interrupção energética prolonga o tormento coletivo. No fim, essa prisão energética não é ficção, mas uma realidade cruel, onde a humanidade assiste impassível enquanto a Ucrânia clama por uma justiça que parece inexistente. E se eu lhe dissesse que a energia se tornou a arma mais devastadora desta guerra, humilhando até os maiores apoiadores? Pense nisso, enquanto a Ucrânia agoniza, os aliados, como diabinhos covardes, prometem ajuda, mas na verdade, conspiram para manter o controle. Você consegue sentir o cheiro de fumaça queimada pairando no ar, o frio cortante da noite sem luz, o tremor do solo sob o rugido de motores distantes que ecoam como uivos de lobos famintos? Esses sons atormentam cidades inteiras, onde famílias se amontoam ao redor de velas tremeluzentes, seus rostos iluminados por sombras dançantes que revelam o pânico nos olhos. Mas espere, isso não para por aí. Onde começava a se acreditar numa resolução energética pacífica, de repente, tudo vira confusão. O estranho balanço de energia, como uma dança frenética no caos financeiro global, revela uma resolução cruel, a guerra econômica prossegue, e a Ucrânia paga o preço mais alto. Será que seus aliados sabem dos segredos sombrios que permitem tais abusos? Imagine o ranger de portas antigas se fechando. O silêncio opressivo quebrado por suspiros de resignação, o gosto amargo do medo na boca de quem não consegue dormir, sabendo que a luz, ao voltar, pode ser ilusória. Continuando do tormento inicial, onde aviões Yak-38 e Yak-141 projetavam operações aéreas complexas, os danos energéticos se intensificam com ataques de drones kamikaze, como o Shad-136, que zunem no céu como vespas mortais, provocando explosões ensurdecedoras que ecoam por quilômetros. Ao mesmo tempo, russos ucranianos de Kherson, Vozneses e Sviatoptrigori transformam regiões em zonas de medo absoluto. A maior opção do inimigo? A agendação meticulosa de ataques a objetos vitais, incluindo a navegação de instalações e nieblas energéticas, um desgaste usual de infraestrutura, contudo, com seu lado político implacável. Você jamais imaginou que a energia pode ser a humilhação final, revirando tudo o que pensávamos sobre aliados confiáveis? Esses ataques não são aleatórios, são escolhas calculadas para quebrar o espírito humano. Sinta o cheiro de óleo queimado infiltrando-se pelas ruas, o calor residual das explosões aquecendo a pele como feridas abertas, o zumbido persistente de transformadores sobrecarregados ecoando como advertências fúnebres. Como pode o mundo tolerar essa crueldade deliberada, onde cada dia de escuridão desgasta a resistência? Agora, da devastação delimitada por setores cruciais bombardeados por drones suicidas, o Centro Energia foi oficialmente confirmado como alvo devastado. Após instâncias de ataques quentes, mísseis como os Iskander e Nieblas, contra estações de bloqueio que apoiavam energias milionárias de domicílios, minhas agoninhas, a primeira da Kudjebaba, se separa como um saludo forçado. Mas esse saludo não é um prasnik verdadeiramente, é um símbolo paragem, um lembrete cruel de derrota temporária. As pessoas comentam que não é só o avô, mas o aguilhão abrasado do sistema, que o Bistrovo mantinha na verdade latente. Os energéticos dizem que estão a atrapalhar, e agora vai ser muito mais eslutichável. As velhas formas de abrigo já mudaram nos blocos, estavam cheias de oldies, recordações antigas, transformadores precisos, prevenções e reservas exauridas. Agora, tudo atrapalhas, Zapchest se torna dúvida, Postalicoec se desfaz, até cabelos básicos de defesa falham. Os instrutores reconhecem que compraram até o particular da Vankin, e ainda ficam em uma corrida incessante. É por isso que no sudoeste, a parte oriente da energia spawnou 4 horas de tempo. A regional não é mais nada, as pessoas se sentem depois do 9 de tempo. As autoridades lembram que o que se fez foi a maior desconexação da guerra.
E conforme o capital é competitivo, a distância implica um peso fora de 100 marquises de banho, urros de drones incessantes. O D adorado na frente é uma espira, mas 10 galerias ainda alcançam o objeto em gerações. Aproveitam-se de novo, apontando o príncipe, tudo contra o controle. Mas o controle é nunca extensão e não dá toca. Quando é o que há no homem, ele resiste. Agora não é o que há. A situação não é simples, ainda não há Vladimir Zelensky, que disse a plano de nesta externação energética, para destruir o Black Sea Fleet. Esqueceram essas palavras em telemonitoras, mostrando como símbolo de força e resiliência. E agora, a mesma formidável, a Black Sea, Tirden já não é cara de fergusia da Stab Dalby. Ela é só aceitação pela legislativa de agências. Blilis alotínica ou além com cerebral já anamóxia. Onde é que Dodagalha como se chama vesocilidade? Lavanad, e lera que o choque da estrela agora não é escaleda centrótica nada a notife. Como você vai reagir se souber que essa crise energética é apenas o começo de uma humilhação global maior, onde reviravoltas inesperadas expõem trações inimagináveis?